Sejam muito bem-vindas ao Pod Atípica, o podcast da Mãe Atípica, um projeto idealizado e sonhado com muito carinho, por muito tempo. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu sempre escutei histórias de mães incríveis, histórias maravilhosas, inspiradoras, e sempre quis que essas histórias ganhassem um mundo, que todo mundo pudesse ter a oportunidade de se inspirar e aprender com histórias tão maravilhosas de mães também incríveis. E aqui nesse podcast a gente quer dar voz e vez às mães atípicas, olhar tudo sob a perspectiva delas, colocar essas mães no centro, porque muito se fala em direitos da pessoa com deficiência, mas pouco se escuta da própria mãe dessa criança, dessa pessoa. Eu sou mãe atípica, para quem não me conhece, eu sou a Laura Nascimento, sou advogada da saúde, sou mãe do Henrique, de 6 anos, e do Arthur, de 5 anos, que tem paralisia cerebral. Foi com o nascimento do Arthur que nasceu essa minha maternidade atípica. E idealizei esse podcast com muito carinho, muito amor. Espero que todo mundo goste, aproveite e se inspire bastante com essas histórias incríveis. A cada episódio a gente vai sorrir, vai chorar, vai se emocionar, aprender e se inspirar muito. E para esse primeiro dia, para esse primeiro episódio, eu não poderia pensar em outra pessoa, na mãe que me acolheu. A primeira vez que eu procurei uma mãe aqui de Teresina, onde a gente mora, para falar sobre o diagnóstico do Arthur, foi com ela. Perguntei se essa angústia um dia ia passar, não sei nem se ela lembra, mas perguntei se essa angústia um dia ia passar, se essa dor, se esse luto, né, ia passar, e ela me acalmou, me acolheu, disse que passava sim. Então, sempre que eu pensava nesse projeto, eu pensava no nome dela para ser a primeira pessoa para estar aqui com a gente. Estou muito feliz, seja muito bem-vinda, Olivia. Muito obrigada. Acho que você nem sabe, mas você me inspira muito. A gente conversa bastante, né? E tua história, para mim, é uma das mais lindas que eu já conheci nessa jornada da maternidade atípica, como advogada da saúde. E eu sempre pensei no teu nome para ser a primeira convidada desse podcast, que é um projeto muito especial, né, meu. E eu quero dar voz, vez para as mães, que todo mundo possa escutar e se inspirar com essas histórias. Te agradeço muito por ter aceitado o convite. E eu tenho certeza que vai ser muito especial, muito inspirador e muito emocionante. Para começar, eu sei que a gente fala muito bem dos nossos filhos, né? Se eu perguntar aqui quem é o Davi, quem é o Matheus, você vai falar perfeitamente. Mas eu quero saber de ti, quem é a Olivia? Eu não vou te apresentar, eu quero que você mesmo se apresente. Quem é a Olivia? Obrigada. Para mim é uma imensa honra estar aqui nesse dia. Eu costumo palestrar, costumo falar, mas a Olivia aqui hoje é a Olivia mãe, é a Olivia que já está começando com a voz embargada e que vai se apresentar. Então, a Olivia é cristã, é filha, é irmã, é esposa e uma mãe PhD em Davi e Mateus. A Olivia, nas horas vagas, também é fisioterapeuta, é empreendedora, é funcionária pública, é professora. Mas o que eu posso dizer hoje é que eu sou PhD em Davi e Mateus. E através do Davi, eu conheci a maternidade atípica. Então, uma vez mãe, sempre mãe. Então, eu sou uma mãe atípica. Então, a maternidade atípica fez várias vezes eu recalcular essa minha rota de vida. Então, eu perdi a conta de quantas vezes, entre erros e aceitos, eu tive que recalcular essa rota. E eu decidi continuar em frente, seguir em frente com coragem. Porque a maternidade atípica, como você sabe também, ela não vem com um manual. Ela vem com muitos desafios, ela vem com muitos obstáculos, ela vem com muitas dificuldades. E as dificuldades, elas são inerentes ao ser humano. E o que vai diferenciar nesse processo é a forma como a gente encara essa dificuldade. Como nós enfrentamos as dificuldades que são inerentes a todos os seres humanos, vai nos causar amadurecimento. Então, eu vou colocar também um pouquinho, hoje no decorrer da nossa conversa, a diferença que fez a fé na minha vida durante o enfrentamento desses obstáculos, durante esse meu processo de amadurecimento na maternidade atípica.
São muitas dificuldades mesmo, Olivia, e você é muito forte. Eu acho que uma característica tua muito presente até na tua fala, no teu jeito, é essa força, né? Vocês passaram por muita coisa, né, nesses 13 anos de vida do Davi, e sempre você, sempre muito otimista, muito forte, com muita fé. Mas eu queria relembrar lá no comecinho, quando o Davi nasceu. Eu sei que o diagnóstico dele não foi fácil, né? Demorou para ter esse diagnóstico, foi uma fase bem difícil. Eu queria que tu lembrasse como foi nessa fase do diagnóstico. Você aceitou fácil, ou veio mesmo aquele luto, vários dias chorando, triste, se questionando Deus. A gente sabe que a fé é muito importante na maternidade atípica, mas naquele primeiro momento a maioria das mães tem um abalo na fé. E aí depois ela se apega a Deus de novo e se reergue. Como foi para ti essa fase da aceitação, da descoberta do diagnóstico? Laura, o Davi, ele foi diferente, porque o Davi nasceu uma criança típica. Então, eu vivi todas as fases do sentado, rolar, da criança típica. Quando foi com 9 meses de idade, o Davi apresentou uma infecção, que eu não sabia de onde vinha, e ele teve, como você disse, um diagnóstico difícil. E a partir dessa infecção, que ele teve uma internação hospitalar, ele veio à tona feridas minhas passadas. Por quê? Eu cheguei a um diagnóstico de uma doença imunológica genética da minha família, onde o meu irmão, eu tinha perdido um irmão com essa doença. E muito tempo isso aí ficou guardado como uma ferida não cicatrizada, e de repente eu me vi com a possibilidade, que eu nem sabia que existiria, de ter uma doença genética de ordem familiar, que me gerou um impacto. Então, como é que eu reagi a isso? A mãe, de forma visceral, instinta, eu reagi, eu vou lutar. Eu não tive tempo de ficar triste, porque quando ele chegou o diagnóstico, que eu não conhecia a doença, que eu tive muita dificuldade, que tive que buscar em São Paulo, tive que buscar nos Estados Unidos, eu tinha 2 opções. Ou eu sentava e eu chorava e eu lutava. Então, o lutar não significa que a gente não tenha medo. Mas eu decidi lutar e eu não tive esse momento do luto, da não aceitação, porque as coisas foram acontecendo, o Davi foi perdendo os movimentos aos poucos, devagarzinho. E eu lembro muito bem, quando eu digo que eu sou PhD em Davi, porque eu lembro perfeitamente a primeira vez que o Davi tropeçou. E eu chamei a fisioterapeuta, eu chamei a pediatra, chamei a imunologista, tive consulta com o neurologista em São Paulo, e todos eles disseram que eu estava impressionada, porque o Davi tinha acabado de ser diagnosticado com uma doença imunológica. É nesse momento que a gente sabe, principalmente a mãe atípica, aquele feeling que a gente tem da mãe, Sim. que diz assim, eu não sou louca, eu sei do que eu tô falando. Então, todo mundo me acolheu e eu disse, tem alguma coisa a mais, não é só a doença A imunológica. doença imunológica era qual? A doença genética? Chama gama-globulinemia. Ele nasceu com a imunidade baixa, que eu não sabia que eu herdava uma alteração genética Teu importante. irmão chegou a ser diagnosticado? Chegou na época a ser diagnosticado, mas ele faleceu em 1998. Então, naquela época, não tinha testes genéticos que eu pudesse Sim. saber se ia dar suscetibilidade a Sim. essa alteração genética na família. Então, quando chegou, para mim, eu cheguei, opa, meu irmão faleceu, eu já tive um primo que faleceu dessa doença. E o Davi começou a apresentar sintomas neurológicos que meu irmão não tinha. Então, eu não tive tempo de parar para sofrer. Eu lutei com todas as minhas forças. Eu disse, vai ser diferente. Com o Davi vai ser diferente. Eu vou atrás, eu vou em São Paulo, eu vou nos Estados Unidos, eu vou lutar. E as pessoas aqui em Teresina conheciam essa doença, essa síndrome genética? É uma síndrome? Não, é uma doença imunológica. É uma alteração síndrome da genética. genética. Não tinham muito conhecimento. Na época, eu lembro muito bem a questão que já entrou, eu chamo de jesuicidências. Porque nós temos muitos diagnósticos médicos, profissionais da saúde em termos gerais. Quando eu falo profissionais da saúde, envolve toda a equipe multiprofissional que engloba. Se baseiam em diagnóstico baseado nos exames, né? E muitas vezes os prognósticos que eram dados com relação ao Davi não se concretizaram. E onde é que lembra? A primeira internação do Davi, eu lembro muito bem que o Davi chegou a fazer um exame de gasometria na época que deu muito alterado.
E o médico, muito querido por nós, disse para qualquer momento seu filho vai ter uma parada cardíaca. E naquele momento, eu que era pobre de fé ainda, e entendia como profissional da saúde, entendia o outro lado da moeda, entrei em desespero. E minha mãe, que sempre foi muito firmada na fé, disse: o que é isso, Olívia? Você não tem fé em Deus? E eu, com a minha ignorância espiritual, disse: mamãe, é porque a senhora não entende, a senhora não sabe o que é esse exame alterado. Imediatamente, o primeiro momento que Deus tocou meu coração e disse: eu estou contigo, Olívia. O médico foi ao setor da enfermagem. Quando voltou, ele disse que o diagnóstico, o laudo da gasometria tinha sido impresso errado. Era outro resultado. E ele voltou com a resposta: eu não sei o que aconteceu, mas o laudo está errado. O real exame é esse. Então, foi nesse momento que eu entendi que, mesmo com a ciência, eu sou aliada à ciência, eu sou professora, mas eu entendi que existe, o chamo até de milagres, e existe o poder da fé, que ela vai onde o médico, o profissional da saúde não consegue alcançar. Com certeza. Mas quando tu descobriu essa doença genética, né? Não foi o fator determinante para as condições que o Davi teve depois, né? A questão de ter um quadro parecido com o de paralisia cerebral, não é? Isso. A doença genética em si, você conseguiu o remédio, é um remédio que você dá, né? E quanto mais cedo, melhor. Não é isso? Tem crianças que têm essa doença e não vão ter repercussões porque tomaram o remédio antes, assim, que quando nasce já tiveram como descobrir ou não. Isso. Eu não sabia essa possibilidade de ter essa mesma doença que meu irmão tinha, senão eu já teria me preparado. Então, eu caí de paraquedas, então eu não tinha mais nem contato com nenhum médico que abordou ele naquela época. E o Davi tinha características diferentes, que eram as características neurológicas. Então, eu tinha certeza que ele estava perdendo os movimentos. E nenhum médico, nem os de São Paulo, conseguia explicar. Então, quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos a primeira vez, eu lembro exatamente como se fosse hoje, a médica na minha frente. Eu só contei a história. Olha, ele teve uma internação, que teve o diagnóstico da doença imunológica, mas eu queria que a senhora me escutasse. Eu sei que meu filho está com a dificuldade neurológica, que ninguém faz nenhuma correlação à infecção que ele teve. E ela disse, escutou veemente o que eu disse, e ela disse: mãe, você vai ter um longo caminho pela frente. E quando ela falou esse momento, eu não sabia quão longo seria esse caminho, eu não saberia quais desafios eu enfrentaria, mas eu lembro bem da palavra dela e da firmeza dela. E realmente foi um longo caminho, com muitos desafios, com muita aprendizagem, e eu tenho orgulho, muito orgulho de ter participado de todo esse caminho. Se eu pudesse escolher, Deus, o melhor presente que você me deu a minha vida foi ser mãe do Davi do jeitinho que ele é. E se eu pudesse voltar para trás, se eu pudesse olhar para trás, uma paz que me dá é eu saber que eu fiz tudo que eu pude do jeitinho que eu consegui, que ele conseguiu e que ele foi muito amado. Laura, o Davi, todos os dias do nascimento dele até os quase 13 anos de vida, eu profetizei nele: você é um menino amado, você é um menino querido, você vai ser um menino feliz. Antes dele desenvolver a doença. E quem convive perto de mim, as cuidadoras dele, sabe. Eu nunca deixei um dia na minha vida de dizer para o meu filho quanto ele era amado. E isso me dá um conforto muito grande. Eu saber que a gente viveu muitos obstáculos e ele foi amado durante todo esse tempo e ele soube disso, ele sentiu o quanto ele era amado. É muito importante a criança com deficiência se sentir amada, se sentir respeitada, né? Se sentir capaz. Se sentir capaz, que ela tenha as suas vontades respeitadas, né? E é tão importante essa fala sua de dizer todos os dias para ela o quanto ela é amada, o quanto ela pode ser feliz, que o que importa nessa vida realmente é ser feliz. Eu lembro que quando você me mandou as fotos, que a gente estava construindo o roteiro da entrevista, tu mandou uma única foto que ele estava chorando, e você falou que ele sempre estava sorrindo, estava feliz, e aquela foto ele estava num pós-operatório de uma cirurgia, né?
E foi um momento ali, mas ele era uma criança muito feliz, né? Teve uma família que lutou por ele, uma mãe que lutou por ele, uma avó que estava presente em todos os momentos. Eu sempre via também ela nas fotos, você sempre fala da sua mãe, do quanto ela ajudou nessas internações, em tudo, né? Sempre ela estava, às vezes, nas fotos da terapia, lá em casa, na sua casa, ela estava atrás, estava ajudando e tudo. E em relação a essa rede de apoio, a tua mãe sempre esteve presente, ele tinha home care, né? O Davi tinha O home care. Davizinho, E você sempre teve uma rede de apoio bem forte. Essa rede te ajudou a passar por tudo isso, a ser essa mulher forte, com fé, né? E a conseguir, porque às vezes a gente pensa que é só aquele trabalho braçal, mas, por exemplo, você levou o Davi para os Estados Unidos várias vezes, para São Paulo inúmeras vezes, então tem toda uma logística de marcar consulta, de falar com o médico, de desmarcar as terapias porque vai viajar, né? Então a gente precisa dessa rede. Como é que isso te ajudou? com certeza, a rede de apoio faz a diferença. Quando nasce uma mãe, né, nasce uma culpa. Quando nasce uma mãe atípica, a culpa parece que multiplica por 100. Eu sou mãe típica também e sei quanto é diferente. Então, para a gente criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia. Para criar uma criança com deficiência, a gente precisa de uma aldeia. Então, a rede de apoio faz diferença. Então, graças a Deus, na nossa família, nós sempre tivemos a aceitação do diagnóstico, a gente sempre lutou por parte do meu esposo, da minha família, da família dele. O Davi foi o primeiro neto, o Davi foi o primeiro filho, ele foi um filho e um neto muito esperado. Então, a gente teve toda essa rede de apoio. Quando você disse que o que nós desejamos para nossos filhos é que, graças a Deus, seja feliz, que você acabou de dizer, eu sempre disse isso. Quando as pessoas perguntavam, o que você quer do seu filho? Algumas mães, às vezes, falam, eu gostaria muito que meu filho caminhasse ou que meu filho falasse. E eu sempre dizia, eu quero que meu filho seja feliz. E eu sempre dizia para ele, e uma das coisas nesse processo, Laura, como o Davi teve um probleminha degenerativo, que ele foi perdendo o movimento aos poucos, o que mais me doeu não foi o deixar de caminhar, não foi o deixar de segurar os objetos, foi quando ele perdeu o sorriso. Porque eu lembro que eu sempre dizia que o que eu queria era que ele fosse feliz. E quando ele, por dificuldades motoras, estava deixando de sorrir, eu ficava, será se o Davi está feliz? Será se o Davi... E eu procurei tentar achar outras formas dele dizer que ele estava feliz ou que ele não estava gostando. Foi quando entra também a comunicação alternativa, quando entra inúmeras outras coisas. Mas isso eu lembro demais, que o que mais me doeu nesse processo foi aquela perda do sorriso, porque aquele sorriso lindo, aquele sorriso vasto, e eu me preocupava. O Davi está curtindo o processo da forma dele, da forma como ele consegue ir para a escola, da forma como ele consegue passear. Então, isso é muito importante, porque a gente vai ter que continuar dirigindo no sentido de alcançar a meta. Mas como é esse caminho? O caminho é longo, ele está curtindo esse processo, ele está tendo tempo de ser criança, porque é uma agenda tão tribulada, com tantas atividades, que a gente fica cansada de acompanhar. Nós, mães atípicas, ficamos exaustas de acompanhar. Então, imagine a criança. Então, em alguns momentos da minha vida, eu parava e dizia, não, hoje ele vai para o parque brincar, porque hoje ele está cansado. Então, a gente precisa muito desse feeling de entender que até quando ele está cansado, quando é tempo de terapia, de obrigação, e quanto é tempo do descanso, do conforto em família. É muito importante esse descanso, esse brincar. No começo eu fazia uma rotina muito intensa pro Arthur. Eu lembro que eu botava no quadro, na parede, a rotina dele, eu olhava assim, realmente a gente ficava exausta de levar, trazer, tem dia que a gente não aguentava mais, tinha que desmarcar, porque estava todo mundo exausto, né? Imagine aquela criança ali de 1, 2 anos de idade. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que não, que ele tinha que ter tempo para ser criança, para brincar, né? Para ser feliz. Porque é uma pessoa que só vive, uma criança que só vive de terapia em terapia, não tem tempo de lazer, não tem tempo. Às vezes eu adiei muito a entrada na escola para ele ter mais tempo de terapia integral, de manhã e de tarde, né? E aí, com o tempo, a gente, com a maturidade que vem vindo e conversando com mães que já passaram por isso, mas eu lembro que eu escutava e eu falava, não. Eu não vou estimular até onde der. E depois que veio essa mentalidade de ele tem que ser criança, ele tem que ser feliz, ele tem que brincar. É o amadurecimento Isso. da maternidade atípica. E eu lembro que eu falei isso recentemente numa fala minha, eu falei isso. E muitas mães que estavam lá, eu soube depois que
criticaram essa minha fala e falaram assim, não, ela tá falando isso porque ela já passou, ela estimulou muito, hoje os ganhos que ele tem foram por causa daquilo, aí passou e tá tudo bem. Mas eu entendi que essas mães também ainda não chegaram nessa maturidade de ver isso, que nem tudo é terapia. Eu sei que no começo a gente se desespera para lotar a criança de tudo quanto é terapia, de tudo, de tudo, de tudo. Mas depois a gente vê que essa criança precisa ser criança. E, Olivia, como foi que tu decidiu ir para os Estados Unidos? Assim que veio essa síndrome, a doença genética, né? Você já não conseguiu fechar, veio com as questões neurológicas, que já era diferente do que tinha acontecido com outras pessoas da sua família. Aí você, não, eu vou pesquisar mais a fundo o que é que está acontecendo. E o que era? Ele tinha uma imunidade baixa e ele teve uma infecção. Como foi que aconteceu isso? Isso, na verdade, eu fui para os Estados Unidos sem nem saber. Eu fui com a passagem marcada para 10 dias. Porque eu continuava insistindo que ele tinha alguma coisa, apesar de todos os profissionais e familiares dizerem que não, que era a mãe que estava impressionada, porque ele tinha acabado de vir numa internação e no diagnóstico difícil. Então, eu fui para lá para saber. Então, vai que não dá em nada, mas eu quero escutar essa opinião para uma pessoa de referência. Então, eu fui com a mala de 10 dias e acabei ficando 3 meses. Então, eu costumo dizer que a força e todo mundo me diz que eu sou forte. A minha psicóloga, que eu procurei depois do luto, disse que eu sou forte. Eu fui procurar um grupo de oração após a perda do meu Davi. Eu cheguei no grupo de oração, a pessoa diz: você é forte, você tem que dar seu testemunho para outras mães. E eu sempre costumava dizer que eu não gostava de ser chamada de forte, porque o forte ninguém ajuda, o forte ninguém. Sim, Então, é as igual mães. guerreira, né? O forte ninguém ajuda. Então, quando eu cheguei lá nesses Estados Unidos, que eu tive que passar 3 meses, que eu vi também. Tem um lado da tecnologia, da medicina, mas também tem um lado que lá a gente não tem um jeitinho brasileiro, que eu fui, ficou eu, meu esposo e o Davi durante 3 meses, que eu fui sem saber falar inglês. Eu fui com o meu inglês que eu tinha da escola, mas a providência divina é tão grande que eu não sei explicar. Onde Deus vai pondo a mão, vai dando certo. Eu vou contar um episódio para vocês, que o Davi, quando chegou lá, ele estava com uns espasmos, que na época eu não sabia se era crise convulsiva ou não. Tentei agendar o eletroencefalograma com o médico, não consegui. E nesse hospital, que é um hospital de referência infantil na Filadélfia, tinha um setor, um departamento internacional. E eu cheguei lá, eu disse: Moisés, fica com o Davi, que eu vou dar meu jeito. Eu cheguei lá no departamento internacional e eu falei com o rapaz: eu sou a mãe do fulano e eu quero fazer um exame, eu tô tentando por WhatsApp, tentando pelo e-mail, não tô conseguindo. E o segurança, que era recepcionista, disse, não, interfonou lá, disse: não pode ele receber, tem que mandar uma mensagem, que é agendado com 2 dias. Eu estava muito preocupada, porque eu disse: nossa, se ele tiver uma crise convulsiva aqui nos Estados Unidos, como é que eu vou fazer? E eu disse para ele: senhor, eu não vou sair daqui. Escute o que eu estou lhe dizendo. Eu só vou sair daqui, com o meu inglês, nós vai, nós vem, quando eu for atendido. Eu sentei na bancada, eu devo ter ido de manhã, por volta de 9 horas da manhã. E eu não saí. Eu fiquei na bancada, sentada lá, e chorava, a lágrima descia. Eu disse: eu não vou sair. Ele chamou a assistente social foi lá: a senhora vai para casa, agora não tem a menor condição. A senhora tem. Não, mas eu estou muito preocupada, meu filho tem espasmo. Eu mostrava o vídeo, falava no meu inglês lá: eu não vou embora, senhora. E fiquei lá. Quando ele viu que deu meu dia, 2 horas da tarde, que ele não viu que eu não ia embora, imediatamente ele disse: senhora, nós vamos ter uma reunião com a senhora. Laura, dali, ele chamou uma reunião com a chefe desse departamento internacional e eu fiquei numa mesa comprida, enorme, com todos os chefes de departamento, e eu expliquei da minha forma o que meu filho tinha e que eu só ia para casa quando ele fizesse um eletroencefalograma. De lá, ela disse: traga seu filho para o hospital, que às 17 horas ele vai fazer um eletroencefalograma, 5 p.m. lá nos Estados Unidos. E eu liguei: Moisés, traz o Davi, porque eles vão fazer o eletroencefalograma. Então é aí que eu digo, onde a mão de Deus coloca a pessoa que não sabe fazer inglês, que não tem um jeitinho brasileiro, mas você vai na coragem, não sabe nem o que vai dar e vai dando certo. Então com o Davi foi muito assim, muitas tribulações que nós passamos, mas com certeza de que eu nunca tive só, que sempre tinha alguém me ajudando, fora a família, tinha alguém lá de cima dizendo: Olivia, você vai passar pela dificuldade, mas você vai crescer nessa dificuldade. E cada dificuldade que eu atravessava, eu crescia e eu ia me
empoderando, diz, nós vamos mais, Davi, você vai conseguir. Porque se fosse por mim, talvez eu tivesse fraquejado, mas era pelo Davi, que era o amor da minha vida, que não reclama, que é resiliente, que tudo tá bem, que tá feliz, então eu não me dava o direito de esmorecer. Entendi. E Olivia lá tu descobriu que ele alguma coisa a mais ou não? Ou Descobri, foi um diagnóstico difícil, a encefalite rara. E o Davi veio ao mundo, eu costumo dizer, para fazer história. Quando eu encontrei um neurologista maravilhoso que acreditou na causa dele e que ele não tinha nenhum remédio no mundo, procurou em China, na Europa, disponível para tratar a encefalite que ele tinha com a doença imunológica. O problema não era só encefalite, era uma encefalite viral com a criança com a imunodeficiência. a imunidade dele era baixa por conta da imunodeficiência e ele pegou um Isso. vírus que Oportunista. Antes de eu que tratar ele, infelizmente foi no cérebro, né? isso, que foi até depois eu entrei com você em uma ação judicial para conseguir a Uhum. manutenção dessa medicação para a imunidade. Então ele ficou com encefalite viral que não existia nenhum medicamento disponível no mundo, só que o médico acreditou. E ele disse: Olivia, o Davi vai fazer parte de uma pesquisa experimental. E o Davi foi a primeira criança no mundo a tomar esse remédio que estava sendo desenvolvido para outros tipos de virose. E a gente fez parte dessa pesquisa experimental, essa parte de tratamento foi gratuita e o Davi ficou curado. E ele foi feito um artigo científico com um estudo de caso, que ele foi a primeira criança do mundo a ficar curada da encefalite viral com esse diagnóstico dele. Então, Com esse remédio. com esse remédio. Então, hoje, outras crianças que têm encefalite viral já podem utilizar esse remédio por Isso. conta desse estudo. Então, mais uma vez, eu vi a mão de Deus sobre a nossa vida. O remédio que não existia apareceu. E depois disso, outras crianças, inclusive, quando a gente foi para uma vez para fazer um eletrocefalograma de 24 horas em São Paulo, para controle, a médica, neurologista, muito gente boa, neuropediatra, veio conversar comigo porque ela queria usar a mesma droga de referência que foi usada em outra criança. Eu fiz o link dela com o neurologista dos Estados Unidos. Não, eu perdi as contas de quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ajudar outras famílias a partir dessa história do Davi. Muito lindo. Olivia, e nessa jornada, eu sempre que a gente conversava, eu sei que o Davizinho passou por muitas internações, não é? E sempre tinha alguma história, vocês já sofreram negligência médica, né? Algumas situações bem difíceis dentro de hospitais. Se tu pudesse dar um conselho para mães que passam por isso, a gente sabe que tem muitas crianças que têm crises convulsivas e outras milhões de condições que precisam estar sendo internadas com frequência. Assim, é um mundo de altos e baixos muito grande, né? Vai, interna, uma internação não é fácil, aí volta. Eu sigo muita mãe atípica no Instagram que passa por isso, que está o tempo todo em hospitais internada, aí tem que contar com alguém para estar lá, para dar uma revezada, e lá dentro passa por inúmeras dificuldades. Se você pudesse dar um conselho para essas mães, uma dica de como passar por isso, por tantas internações, com essa força, com essa fé, com essa resiliência, e até mesmo para lidar com isso dentro do hospital, né? Estar sempre atenta ao que está acontecendo, porque às vezes você dá uma piscada, acontece alguma coisa. A gente sabe que internação não é fácil, depende de técnica de enfermagem, de enfermeiras, de médicos. Às vezes a gente tem anjos na nossa, quase todas as vezes a gente tem uns anjos na nossa vida, mas infelizmente existem aquelas situações de negligência, não, deixa para depois, e acaba tendo uma repercussão ali na saúde, na vida da criança e da família. Se tu pudesse dar uma dica para essas mães que sofrem com isso, com muitas internações, qual seria? Laura, antes de eu dar a dica para as mães, eu sou profissional da saúde também, então eu entendo o outro lado da moeda. Eu costumo, às vezes, até pensar que quem faz as regras, as normatizações do hospital, é uma normatização vertical, de cima para baixo, que a pessoa nunca foi usuária no setor de serviço de saúde. Porque eu lembro bem do episódio, na época do Covid, o auge do Covid, que meu sogro e minha sogra ficaram internados com Covid, que eu passei até a noite com eles em internação. O Davi teve uma suspeita de crise convulsiva, teve que ir para o hospital, ficar sob observação na UTI, e lá existia uma norma que dizia que só quem podia acompanhar a criança com deficiência na UTI seria o pai ou a mãe. E eu pensava, nossa, essa norma não tem sentido, porque meu esposo está com os pais em internação, eu estou cansada vindo de um ambiente hospitalar, eu precisava em casa tomar um banho, na época do Covid, minha mãe que era idosa não podia ficar, e eu não podia revezar com a cuidadora dela. Então eu pensava, nossa,
uma pessoa que fez uma norma dessa, que só pode o pai ou a mãe, na época, ficar acompanhando na UTI, ela nunca precisou usar o serviço de saúde. Lógico, as mães solo, por exemplo, Isso. como é que elas iam fazer? Não tem revezamento, ou o filho fica só, ou Na fica com época, ela. eu peço até desculpa da expressão, mas eu cheguei a dizer assim, meu senhor, e se o pai for cachaceiro, das mães que a gente sabe quanto, a Aham, maioria das mães sim, atípicas que são solo, se estiver ela for mãe, abandonado. se for mãe solteira, então acaba o quê? Que nós temos que lutar pelo nosso direito. E muitas vezes, quando a gente está lutando pelo nosso direito, isso causa uma exaustão emocional desnecessária. Então, o que é que Um direito o básico, né? direito De ter alguém básico? acompanhando o seu filho. E o que estão as equipes de saúde em termos gerais, assim, a minha opinião? Tem que, o quê? Até a forma de a gente, tanto que vai das normatizações, como comunicar uma má notícia, tem que ter um preparo. O preparo não é só da psicóloga, da mãe que está estressada, que chama o apoio de psicologia, o serviço de psicologia, vai conversar com a mãe estressada. O preparo tem que ser de toda a equipe. Existe uma forma de comunicação não violenta e a forma de comunicação de más notícias, onde eu posso dizer o mesmo diagnóstico médico. Você e quantas outras mães, quantas vezes receberam de forma. É um murro no estômago. Eu lembro muito bem Sim. do episódio que a gente não esquece, onde disseram assim: essa medicação que seu filho vai tomar desculpa a expressão, vou utilizar a expressão que me foi dada no hospital, vai fuder com os rins do seu filho. E aquilo ali foi um murro no meu estômago. E acabou que não gerou nenhum comprometimento nos rins do meu filho. Ele continuou, graças a Deus, urinando normal até o final da internação. Então, se eu conseguir, de uma forma de comunicar essa notícia de uma forma melhor, mais adequada, eu vou evitar um estresse para a mãe. Eu evitando um estresse para a mãe, uma criança com deficiência, ela está em íntimo contato com a mãe. Uma criança com a mobilidade reduzida, eu tenho que segurar ela para sentar, para alimentar. Se eu estou estressada, se eu estou passando uma dificuldade psicológica, ela vai sentir. A resposta imunológica dela, consequentemente, vai sentir. Então, vai atrasar o processo de recuperação dela. O que eu estou querendo falar com tudo isso? A forma como você comunica uma notícia difícil para uma família que está internada vai atrapalhar todo o processo de recuperação. E isso não é assunto apenas para a psicóloga, é para toda a equipe do hospital. Eu super concordo. A forma como você dá uma notícia, como você dá um diagnóstico, muda ali para você é só mais um. Para aquela pessoa que está recebendo, ela muda a vida dela, muda a forma como E a ela vai criança vai enxergar. sentir o estresse da A família sobre criança aquela. sente, sem dúvida. Muitos médicos gostam de dar esses prognósticos, né? Assim, parece que quanto pior, melhor, né? Olha, vai acabar com os rins do seu filho esse remédio. E a gente nem tem outra opção, a gente tem que dar, porque ou dá um remédio, mesmo acabando com o rim, para que falar isso? Tem coisas que dá para evitar falar, dá para falar de outra forma, mas tem profissionais da saúde que, infelizmente, não tem um mínimo de acolhimento, não tem um mínimo de. Não pensam assim, se fosse meu filho, eu gostaria de receber uma notícia dessa forma. Eu deixaria para outro dia, eu deixaria para ver o resultado desse exame no outro dia, eu deixaria para ir lá outro dia visitar ele? Não. Os médicos, os profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, muitas vezes não se colocam no lugar daquela mãe ali que está estressada, que está louca, que está brigando com todo mundo, mas é porque ela não tem opção. E se você resumiu exatamente isso. Na dúvida, acolha o ser humano. No hospital, são pessoas cuidando de pessoas. Se eu tenho dúvidas sobre o diagnóstico, na dúvida, acolha. Ou então, não, porque essa forma de como é direcionada a notícia vai mudar toda a forma de como vai ser encarado a doença. Entendi. Olívia, a gente enfrentou 3 processos, né? Fui ser advogada, tive esse prazer de representar o Davi em 3 processos. Um foi para aplicação do Botox nas glândulas salivares, né? Porque ele acumulava a salivinha ali atrás da glote. O outro foi esse medicamento, né? De alto custo para a condição dele, da imunodeficiência. E o outro foram as terapias especializadas dentro do home care, que sem dúvidas foi o mais difícil, né? Infelizmente, o Davi faleceu sem a gente ter conseguido efetivar essa liminar, né? Tivemos aí inúmeros ocorridos dentro desse processo, a liminar com mais de 1 ano,
que foi deferida e não foi cumprida. Enfim, foram muitas lutas, né? A gente vai continuar com todos, vai lutar até o fim para ter todos os ressarcimentos, todos os danos morais e materiais ressarcidos. Mas, assim, de todas as lutas, que eu sei que não foram poucas, que vocês enfrentaram, qual foi a que mais te marcou? Qual foi a que mais te modificou como ser humano? Como, a partir daquele momento, você mudou, você teve um novo olhar para aquela situação? Qual foi a luta, assim, de todas essas que mais te marcou? Laura, tem um mantra que eu costumo carregar comigo desde o começo. É escolha as suas lutas, escolha as suas batalhas. Porque nós, mães atípicas, a gente sofre tantas lutas. A gente tem dificuldade de achar uma calçada que a gente consegue colocar a criança para fazer uma perícia médica para ter redução de carga horária. A gente tem dificuldade, a gente entra no elevador, ou então tem uma pessoa cochichando ou falando tão lindo, por que na cadeira de rodas? Então a gente tem muitas batalhas. Então, se eu for me chatear ou me incomodar com todas aquelas dificuldades durante o dia, no final do dia eu vou estar exausta, eu não vou estar conseguindo fazer o que realmente é necessário. Então, como você falou das batalhas judiciais, tem batalhas que a gente não tem escolhas. E uma dessas é a judicial. Meu filho precisava de uma medicação que é imprescindível para a vida dela. Essa medicação é impossibilitada de comprar a pessoa física. Então, nem que eu queira, eu com meu CPF, eu não consigo comprar. Uma época teve a iminência de faltar, eu pedi para a médica dele, ela comprava através da clínica dela, eu ressarceria ela, ou seja, eu não tinha possibilidade de comprar essa medicação. Pela lei, pelo rol da ANS, ela é de obrigatoriedade de ser entregue pelo convênio ou pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu tentei, eu argumentei, eu tentei infinitas vezes pelo WhatsApp, tentei muitas vezes por e-mail, tentei fazer acordo e a medicação sempre faltava. E acaba que chega num ponto que eu lembro que inicialmente a regra para chegar à medicação é dar um laudo a cada 3 meses, depois fica um laudo a cada mês, depois Cada vez mais mais dificuldades. difícil. O laudo, que era cada mês, eu tenho 21 dias úteis para receber a resposta, que às vezes era negativa. Então, você não tem opção. Ou você luta, ou você luta. E é nesse momento que eu disse que escolha as suas batalhas. Eu escolhi a minha energia para essa batalha, que é uma batalha que eu não tenho opção de dizer não. Então, realmente, o que mais me marcou foi essa medicação que ele precisava tomar desde pequenininho, que é imprescindível à vida, que é de obrigação do plano do Sistema Único de Saúde. Tentei pelo Sistema Único, tentei pelo plano e negava. Então chega um momento que vai faltar a vida dele. Você tenta fazer um acordo, você manda para um setor, que ele manda para o outro. Então foi aquele momento que eu disse: a minha energia vai ser direcionada para eu fazer essa luta. E eu agradeço você ter lutado comigo. Eu lembro que quando você chegou lá no escritório, né, foi através desse processo, o primeiro processo foi Isso. esse da medicação. Porque isso era o que mais me incomodava. E você estava, assim, esgotada. Não foi aquela mãe que, na primeira tentativa que não deu certo, vou botar o plano no pau. Foi uma coisa, assim, que estava, assim, não tinha mais jeito, né? Você aguentou muito, passou muito tempo naquela luta, aí atrasava, aí ficava na dúvida, aquela angústia, vai dar tempo chegar até a próxima dose, né? É uma coisa cruel, é uma luta cruel. Porque você, ali é a vida do seu filho que está em jogo e do outro lado está a burocracia de entregar um remédio que eles já sabem que tem que comprar, que já sabem que é a obrigação deles, que é para estar ali de tanto em tanto tempo e não estava, né? E eu lembro que eu te falei, eu disse, nossa, Olivia, tu aguentou foi muito, porque você lutou muito administrativamente para conseguir antes de entrar na justiça, assim como os outros processos também, né? Não foi assim, me virei, vou botar na justiça porque deu errado a primeira vez. Foi uma luta muito grande antes de entrar com o processo. E a gente sabe que entrar na justiça contra o plano, né, ajuizar uma ação, enfrentar aquele processo também não é fácil. É escolher suas lutas, ou ficar nessa luta pendente E eu me administrativa. arrependo de não ter entrado antes, porque eu lutei muito, eu me desgastei muito, tentei de todas as formas, e hoje em dia, nossa, o quanto de energia vital eu teria economizado, porque não foi em vão, eles não escutavam, eles não me mandavam, eu tentei administrativamente resolver de todas as possibilidades, todas as portas foram fechadas, eu não tive alternativa. Olivia, e todo esse tempo que você arcou com as coisas, né, antes das ações judiciais, é muito dinheiro, né? A gente sabe que ter um filho com deficiência custa muito caro.
Infelizmente, muitas mães não têm nem como ter um plano de saúde, não tem nem como ter uma outra fonte de renda, porque se for ser empregada, perde o BPC. É muito cruel o mercado de trabalho para essas mães atípicas, né? Mas falando aqui da nossa realidade, que a gente tem um pouco mais de condição, mas mesmo assim não é suficiente para arcar com todas essas despesas. Quando você se viu assim, quase sem conseguir arcar com essas despesas, daquela angústia, daquele medo, você só pensa naquilo, e a gente procura outra forma de ganhar dinheiro, porque ou é assim, ou o filho fica sem aquilo. Foi nesse momento, nessa época, que você pensou em montar a sua empresa, que é uma empresa maravilhosa, que é a Terapia do Brinquedo. Sigam, pessoal, @Terapia do Brinquedo. É só brinquedo educativo, brinquedo inclusivo, né? Eu acho fantástica a ideia da Terapia do Brinquedo. Eu sempre gosto de divulgar, de falar sempre por onde eu vou. Sou cliente, mas eu queria saber se a ideia de montar a empresa foi a partir dessa dificuldade financeira e foi a partir também de uma vontade de empreender nessa parte da inclusão. Como é que foi essa decisão? Então, é justamente isso. A terapia do brinquedo, ela surgiu do amadurecimento meu que juntou as duas coisas. Eu comecei, quando o Davi teve essas dificuldades, eu ficava, nossa, o Davi não tem condições de brincar, de manusear o brinquedo. E aquilo sempre me gerou um desconforto. Eu comecei a estudar, nasce uma mãe, nasce uma neurologista, nasce uma professora. Quando eu pensei que não estava fazendo curso de adaptação de currículo escolar, estava fazendo curso sobre brincar, curso de integração sensorial com terapeuta ocupacional. E eu estudei muito. Eu era aquela mãe das madrugadas que virava madrugada. E eu comprei inúmeros recursos terapêuticos e brinquedos que favorecessem e facilitassem o brincar do Davi. E foi uma terapeuta dele que disse: Nossa, Olivia, sempre que eu trazia os brinquedos, o que eu comprava, nossa, Olivia, eu quero para o meu cliente, eu quero para o meu cliente. E uma fisioterapeuta dele disse: Não, Olivia, por que você não junta o útil ao agradável? Ela vendo a dificuldade de pagar as terapias que só aumentava. E eu, nossa, que ideia legal. Eu vou poder juntar anos de experiências que eu estava, madrugadas viradas em busca de um recurso terapêutico. E vou poder conseguir uma renda extra. Então, foi justamente disso. E nesse mundo, quando eu caí de paraquedas, eu conheci o mundo do autismo. Porque eu procurava brinquedos para criança com apraxia de fala, que tinha compreensão e não falava, e comecei a fazer cursos. E eu comecei a estudar muitas coisas sobre apraxia de fala, acabei conhecendo muitas mães do público do autismo. Fiquei até lisonjeada que eu participei de uma jornada recente como ouvinte, e na jornada tive 3 mães no microfone que agradeceram as explicações e orientações que eu deram sobre o brincar dos filhos dela. Foi aquele momento que eu parei e pensei, nossa, a gente não sabe quantas vezes a gente mudou através de eu possibilitar o filho delas a brincar, mas as pessoas que mudaram aquela vida, com aquela orientação, vão lembrar. E quando elas pegaram o microfone, que falou uma mãe, que foi a Cassandra, que falou a Keila, que falou a Luana, eu fiquei uma reflexão, como isso fez diferença na vida de outras crianças com deficiência também. Sim. Olivia, e falando nisso, a gente tem um quadro aqui no Pod Atípica, que vai ser inaugurado hoje, né? Lógico, junto com o podcast. Você vai ser a primeira a participar, que se chama Mães Atípicas Mudam o Mundo. E eu queria te perguntar se você pudesse mudar alguma coisa no mundo em relação à sua vivência, né, com seu filho, com deficiência, alguma coisa que você pudesse mudar no mundo para essas crianças, em relação a qualquer coisa, à educação, à saúde, à inclusão, ao capacitismo, o que é que você mudaria? Eu acho que nós temos que ter uma acessibilidade atitudinal. O que é isso? Muitas vezes eu não tenho recurso, às vezes uma amiga quer chamar o seu filho com uma deficiência para a casa dela, mas a casa dela tem escada, ela fica com receio, não sabe como abordar. Então, o que é essa acessibilidade atitudinal? Como eu posso te ajudar? Eu chamar a sua criança com deficiência, que não é chamada para o aniversário, e dizer: Oi, fulano, tudo bem? Eu sou a mãe eu sou a mãe do Matheus. Vai ter um aniversário assim, mas lá tem um degrau. Mas eu queria muito convidar o seu filho, mas quando chegar lá, eu ajudo você a levantar a cadeira de rodas e subir o degrau. A gente tem que parar com essa barreira. A gente tem que entender que a sociedade tem que estar acostumada a conviver com o diferente. Então, se eu vou comprar um lanche numa lanchonete, e naquele lanche, o ideal seria, eu tenho um projeto, inclusive com a universidade, de fazer cardápios adaptados para as crianças.
para facilitar com o QR Code. Eu tenho inúmeros projetos. Eu tenho um sonho de trazer um centro de tecnologia assistiva, mas enquanto isso, o que é que eu penso? É a barreira da atitude. Como eu posso lhe ajudar? Como eu posso ajudar a incluir o seu filho na escola? Como eu posso ajudar a incluir o seu filho na brincadeira? Uma mudança de atitude das pessoas, A né? mudança de Esse exemplo atitude. que tu deu da escada, muitas mães poderiam pensar, eu não vou chamar aquela criança na sala do meu filho que usa cadeira de rodas, porque ela não vai conseguir nem entrar aqui porque tem a escada, né? Ela não pensou, ele vem, mesmo assim, eu vou explicar que tem, que infelizmente não tem acessibilidade, mas nós vamos fazer de tudo para adaptar e ele conseguir vir e interagir com as outras crianças, né? Às vezes uma atitude Isso. pequena muda o jogo de tudo, né? Muda a vida daquela criança, muda a vida daquela mãe. Uma mãe fica tão feliz quando vê seu filho incluído, né? E às vezes, recentemente eu fui para o aniversário da melhor amiga do Tutu e não tinha essa acessibilidade, foi bem complicado para tirar a cadeira, botar a cadeira. Eu fui sozinha, o Elcio não foi, fui só com a Rejane, e pegar ele já grande. Mas a gente foi, ela não deixou de convidar, todo mundo ajudou ali na hora que a gente entrou, ficou feliz porque ele foi. E isso muda, ele sente, a Muda. criança sente, né? Isso. Então, uma atitude realmente, já que não tem um Isso. mundo ideal, Mundo ideal. a gente pode, através das atitudes, mudar a realidade dessas crianças com deficiência. E é convivendo com o diferente que nós vamos normatizar a deficiência. Na verdade, a criança com deficiência, ela não vai ser neurotípica. Mas se eu conviver, se eu colocar ele num restaurante, se eu começar a conviver com aquela pessoa no nosso ambiente, o próprio restaurante vai dizer, nossa, quantas crianças vêm com cadeira de rodas aqui, eu tô percebendo que o banheiro não tá adequado. Então, é a partir da atitude que a gente vai mudar o mundo. Com certeza. Olívia, e o Matheus foi seu segundo filho, né? Hoje ele tem 4 aninhos. A gente sabe que muitas mães atípicas têm muito medo de ter o segundo filho, tem receio de não dar a atenção adequada para o segundo filho, ou de deixar o primeiro, que é atípico, sem a atenção devida. Eu já sabia que existia aí esse receio, né? Mas pelo fato do Tutu ter sido meu segundo filho, eu não tive, né? Esse medo. Mas quando eu posto os vídeos dele, muitas mães falam: eles me inspiram a ter o segundo filho. E eu não gosto da ideia de ter o segundo filho para cuidar do filho atípico, né? Mas sempre vem esse receio. Como foi para ti? O Matheus foi planejado? Você não tinha esse medo dele vir também com essa imunodeficiência? Ou você encarou esse risco ou não tinha esse medo? Como foi o segundo filho? Quando eu descobri essa doença genética familiar, eu sabia que o Matheus teria que vir de uma fertilização para a gente fazer uma seleção genética. Então, hoje em dia, graças a Deus, existe essa possibilidade. Só que meu medo era o Davi ter alguma complicação, porque eu tinha que parar o tratamento do Davi para submeter a fertilização in vitro, que tem uma fase de repouso. Então, eu até posterguei um pouco, que hoje em dia eu me arrependo, a ser mãe do Matheus para evitar que parasse o tratamento do Davi, porque na época, no começo, eu viajava muito para São Paulo, eu viajava para os Estados Unidos, eu viajava sozinha, eu era que colocava a cadeira, que fechava, que não tinha a cuidadora que auxiliava, era eu, meu esposo, minha mãe, minha sogra, então eu demorei um pouco por conta disso, mas se eu pudesse dizer que o melhor presente que eu dei, tanto para o Davi como para o Matheus, foi a vinda do irmão. O amor entre eles, o amor de abraçar. Quando eu vejo meus vídeos do Henrique e do Arthur, meu coração se enche de alegria, porque na minha casa, como o Henrique e o Arthur, o Matheus vai sair, apesar de pequenininho, ele sai, eu vou empurrar a cadeira do Dadá, eu vou empurrar a cadeira do Dadá. Eu estava até há pouco tempo conversando com você, falando que a partida do Davi foi muito difícil para o Matheus. Eu me surpreendi, porque ele com 3 anos, eu não sabia se ele ia ter a noção de toda aquela vivência. E o Matheus teve muita dificuldade, digamos, ele entendia que o Davi estava no céu, mas ele queria que o Davi voltasse, porque ele sente muita saudade. Mamãe, eu amo muito o Dadá. Mamãe, eu sinto muita saudade do Dadá. Mamãe, o Dadá é cheiroso. Mamãe, eu quero brincar com o Dadá. E foi até o motivo que eu coloquei ele na psicóloga para trabalhar essa fase da aceitação, do luto. E uma surpresa foi quando a psicóloga disse para mim:
Olívia, o Matheus é muito maduro para a idade dele, que ele acabou de fazer 4 anos. E isso ocorre normalmente com as crianças que convivem com crianças com deficiência, ou com as crianças que têm câncer, que convivem com algum tipo de doença, porque o sofrimento é que faz a gente amadurecer, inclusive as crianças. Então, é quando ele via aquele cuidado, aquela rede de amor formada, ele tem uma percepção, um olhar da vida também diferente. Então, o Davi, né, era o irmão porco-espinho do Mateus. Então, o amor entre eles dois foi lindo de se ver. Foi um presente inestimável que Deus deu na minha vida. E se eu pudesse voltar um tempinho, um pouquinho atrás, eu teria dado o Mateus, tido o Mateus, como você disse, não para ter uma pessoa para cuidar dele, que é uma responsabilidade muito grande, mas para eles terem convivido com esse amor genuíno, com esse amor de irmãos, com essa Mais troca, tempo. mais tempo. É muito lindo isso. O Arthur e o Henrique têm esse amor muito grande também entre eles dois. E às vezes, quando eu olho aquilo, eu fico, meu Deus, foi para isso tudo. Parece assim, você nasceu para ver aquele amor, para viver aquilo. Quando tá os dois lá, eu olho assim, eu fico, não, tudo teve seu propósito aqui. O Henrique ter sido o irmão mais velho, do jeito que foi, o Arthur ter vindo depois com deficiência, e aquele amor entre eles dois que inspira tanto, que me inspira outras pessoas. E eu acredito que o Davi e o Matheus também foram assim, né? O Matheus está passando aí pelo processo dele, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e o Davi vai ser a lembrança mais linda da vida dele. E em relação a essa parte, eu sei que o Davi tinha muitos equipamentos, né? Você tinha uma sala na sua casa com muitos equipamentos. O Davi era muito bem assistido, tanto na parte de apoio, né? De mães, de família, de rede de apoio, quanto nessa parte de terapias e equipamentos. E quando o Davi faleceu, você doou a grande maioria desses equipamentos e montou uma sala para crianças com deficiência, para terapias na SOADF. É SOADF que fala? Isso, SOADAF? SOADF. SOADF, na SOADF, que é uma instituição beneficente, né? Como foi que teve essa ideia? Como foi que Deus tocou no seu coração? Eu sei que já deve estar ajudando aí muitas crianças com deficiência. Como foi que surgiu essa ideia e como foi que tudo se materializou? Pronto, eu sempre, como cristã, incluí a caridade na minha rotina. Só que eu, como meu CPF, eu não consigo alcançar muitas famílias, digamos. Minha doação, em termos de dinheiro, é pequena. E como tudo isso foi fazendo parte do meu processo de amadurecimento, nessa última internação do Davi, ele chegou um momento que ele tinha iminência de ser entubado novamente, e a intubação para mim foi um período difícil. Eu me ajoelhei, eu lembro demais, até desculpa a emoção, quando eu perguntei para Deus, Deus, nunca questionei por que o Davi ou por que eu, mas eu disse, Deus, eu queria que você me dissesse o que eu não aprendi, o que eu ainda tenho que aprender, o que está faltando tocar no meu coração, por que eu estou vivendo tudo isso de novo. Eu queria, não porque eu, mas eu queria que Deus me mandasse uma mensagem. E ficou muito claro de joelho ali, pedindo a Deus, assim, uma luz para me iluminar o que eu poderia fazer de lição daquela internação na minha vida. Ele tocando no meu propósito de eu auxiliar outras famílias, não com meu CPF, com a doação mensal. Durante esses 13 anos, eu aprendi muito, Laura. O Davi foi minha escola. Eu sou com a maternidade atípica, a gente sabe que muda o nosso ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E eu pensei, eu tenho que devolver para o mundo, eu tenho que devolver para a sociedade esse conhecimento que Deus me deu, o privilégio, condições financeiras, de eu ter oportunidade de ter, que nem todas as famílias têm. Então foi nesse momento que quando o Davi partiu, que foi para o céu, eu entendi, nossa, quantas famílias não têm oportunidade de se desenvolver, porque mesmo nos locais onde tem acesso à fisioterapia, eles não têm condições, não têm uma gaiola do Teraçud que possa ficar em pé, e as crianças vão crescendo, e o Sistema Único de Saúde não oferece. Então, foi esse momento que eu dividi as doações do Davi. Eu fiz a doação da sala de terapia intensiva para a SOADF. Eu fiz a doação da sala de recursos psicopedagógicos para aprendizado e alfabetização para o Instituto Rizzo Movement. Eu fiz várias doações avulsas para amor, para crianças com AME. E dentre essas doações, uma me chamou bastante atenção, porque tinha uma mãe que chegou individual dizendo que tinha um filhinho de 2 anos, traqueostomizado, que nunca havia saído de casa para passear, porque ele dependia de ser aspirado e o aspirador é ligado na tomada.
Então aquilo me causou, uma comoção. Com 2 anos ele nunca tinha saído de Nunca, casa. só do hospital, que ele ficou internado quando nasceu, tinha paralisia cerebral, o único local que ele frequentava era o hospital. Ou então algum lugar que ela ia que tinha que ir correndo, só que ela disse que tinha medo dele se engasgar no caminho. E eu lembrei que durante essa fase agora já final do Davi, que ele estava precisando ser aspirado, o pai dele improvisou uma bateria de moto, de carro, pro aspirador dele. A gente fazia muito, o que não tinha, a gente inventava, a gente dava um jeito. E eu fiz essa doação com a mesma casezinha do Davi, da bateria, fiz o vídeo explicando e doei para essa família dessa criança. E a mãe me mandou um áudio despretensioso. Eu quero lhe dizer que hoje, pela primeira vez na vida, o meu filho foi buscar o pai, fez uma surpresa a ele, estava trabalhando e veio de avião no aeroporto, e o pai é o grande amor da vida dele. Então ele foi no carro com a bateria do aspirador e fez uma surpresa pro pai. E ela disse que aquele foi um dos momentos mais felizes na vida do filho dele, do pai dele, vendo poder passear com o filho dele. Então, quando eu entendo isso, eu entendi que é por isso, é isso que me faz feliz, é isso que me mantém viva. É esse o propósito que eu sinto meu Davi perto de mim. Quando eu vejo outras crianças tendo a oportunidade de passear, de aprender, de se desenvolver, que eu pude dar a ele. É sobre isso. Essa é a minha missão. Meu Deus, impressionante. Uma das últimas perguntas, né? Quem é o Davi para você? Eu acho que ficou bem claro aqui que o Davi foi o amor da sua vida e o quanto ele transformou a vida por quem ele passou, né? Na vida de quem ele passou, ele gerou uma transformação. Não tenho dúvida nenhuma disso, que todas as pessoas que conviveram com o Davi se tornaram pessoas melhores, né? Passaram a ver a vida de outra forma. Mas eu ainda quero escutar. Quem foi o Davi para você? Essa pergunta realmente, eu ainda não tenho palavras formuladas, mas o Davi é o grande amor da minha vida. O Davi sempre foi o meu ponto forte e o meu ponto fraco. Porque quando mexer com ele, mexer comigo. Eu não sou fácil assim, de me desestruturar, mas quando eu percebia que, em muitas vezes nesse caminho, mexer com ele era aquele momento que me faltava força e era aquele momento que eu não permitia me fraquejar, porque eu dizia, é pro Davi. Se fosse por mim, talvez eu tivesse desistido. Uhum. Mas como é pelo Davi, eu sempre levantei. Só Deus sabe como, sem dormir. Eu sei o que é passar 3 noites no hospital sem tomar banho. Eu tinha força. Então, hoje em dia, Laura, quando eu olho para trás, que eu vejo muito da sua luta também, no seu dia a dia, que eu vejo tanto de emprego que eu tinha, o tanto que eu corria, que eu pesquisava, de cursos que eu fazia, que é praticamente humanamente impossível. E quando você olha, é uma força maior. É algo que lhe segura, é algo que lhe sustenta. Então, o Davi é isso. Era meu ponto fraco, mas principalmente, ele é o meu ponto, sempre foi meu ponto forte. Então, a missão dele, que eu quero continuar passando. Hoje, Laura, eu estou aqui, você nem sabe. Mais uma jesuicidência na minha vida, faz 4 meses da partida dele. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito que Deus colocou hoje, no dia 13, que estava 4 meses, para eu difundir esse propósito, para eu difundir essas mães. Eu quero passar uma mensagem para as mães de esperança. Eu quero passar que, mesmo nas dificuldades, a gente consegue levar a dificuldade de uma forma mais leve. A gente consegue fortalecer perante as dificuldades e amadurecer perante as dificuldades. Eu lembro que na última internação do Davi, né, eu te mandei mensagem e eu também ficava ali falando com pessoas próximas de ti para saber como ele estava. E você estava assim serena, né? Em nenhum momento você passava desespero. Ele estava com um quadro bem grave. E eu até falava assim para as pessoas, mas eu acabei de falar com a Olivia, ela está bem, ela está super bem. Aí a pessoa falava, não, mas ele está grave, a gente está pedindo orações e tudo. E você foi uma fase muito serena. Parece que Deus tinha te preparado para aquele momento, né? E
eu fiquei impressionada com isso. Meu Deus do céu, Deus foi tão perfeito, né? E aconteceu tudo tão. Parece que foi acontecendo as coisas e tudo foi te preparando para aquele momento. Tanto que no momento eu não tive a oportunidade, felizmente, eu não consegui ir para o velório, nem para a missa de sétimo dia, mas eu via vídeos e perguntava para as pessoas e todo mundo dizendo que você estava muito forte, muito serena, aceitando tudo que tinha acontecido. Como foi a partida do Davi? Assim, o que é que te deu essa serenidade, essa paz? Foi justamente isso, foi o processo do amadurecimento. Deus foi tão misericordioso comigo, se o Davi tivesse ido naqueles 9 meses iniciais, que eu era pobre de fé, que eu não entendia, essa missão da minha vida talvez tivesse sido diferente. Mas a gente coloca num ponto que nós, como mães, a gente quer proteger nosso filho do mundo. A gente acha, algumas vezes, eu até comentei isso na missa de sétimo dia, no meu diálogo, na minha carta de lida ao Davi, que a gente é onipotente, que a gente é onipresente, que a gente consegue tudo. Só que eu cheguei num nível de cansaço, porque eu já estava vários dias sem dormir, aquilo que eu entreguei. Eu entreguei para Deus a misericórdia. E a gente, enquanto cristão, eu que sou cristã, eu entendo que os filhos são heranças do Senhor, que Ele empresta para a gente ter uma passagem terrena, e eles também pegam de volta no momento do bom entendimento dele. Então, quando eu cheguei no nível do meu cansaço maior, que eu comecei a perceber que o Davi começou realmente a sofrer, que aquele momento, eu sempre dizia que o Espírito Santo me desse discernimento para eu entender quando já estava assim muito pro Davi, para eu não ter aquele apego terreno de dizer assim, Davi, fica comigo porque eu preciso de você, porque eu sei que eu preciso. Mas quando ele entendesse que era a hora dele, então eu sussurrei no ouvido dele. Eu disse, Davi, você pode ir. Porque eu vi que ele cansou. Eu vi que estava difícil para ele. Eu não quero prender o Davi nesse momento por minha causa. E eu, enquanto cristã, eu entendo que o corpo fica e a alma vai para a vida eterna e a alegria com o Senhor Jesus. Então foi nesse momento que eu entendi que ele cansou, que ele poderia ir, que eu não consigo dar conta de tudo. Foi como eu tive a paz, que eu soltei o perdão. Eu até falei também na missa que eu encontrei uma médica maravilhosa que acolheu, que foi como mãe do Davi, que ela me acolheu, que ela acolheu o Davi, que a passagem final do Davi, Laura, foi lindo, porque a família do meu esposo veio, minhas cunhadas, meu pai, minha mãe, estava todo mundo ao redor do quarto dele, orando, rezando, louvando e cantando. E ele partiu em paz. E teve uma coisa até que eu nunca falei, que depois que ele partiu, que a fisioterapeuta foi estubar ele, ela contou que ele sorriu. Ela disse, nossa, ele tá sorrindo. E é assim que eu vejo a partida do Davi. Ele foi em paz, ele foi com todo mundo ao redor dele, como foi a vida dele toda. Sorrindo, cantando, sofrendo, mas deixando ele ir. Porque naquele momento ele precisava ir. E deixando uma mensagem de amor muito grande, né? De Muito esperança, grande. de fé. Ele realmente cumpriu o propósito dele aqui na Terra, eu tenho certeza disso. E você foi uma mãe, assim, maravilhosa. Eu queria que você, para finalizar, né? Foi bem denso, né? A conversa, muitas falas muito importantes. Acho que vai ser difícil fazer cortes dessas falas, porque todas as tuas respostas foram muito assertivas, muito importantes, muito impactantes. Mas eu queria finalizar esse momento te pedindo para deixar uma mensagem para mães que estão passando pelo luto de perder um filho atípico. Eu sei que deve ser muito, muito difícil, mas você, como essa mulher forte que você é, como essa mulher de fé, que conseguiu passar por essa, acho que pelo momento mais difícil na vida de qualquer mãe, qual é a mensagem que você deixa para essas mães? Eu queria dizer que você não está só, que se você permita viver seu luto, não acha que vai curar o luto por ele só. Permita não se estar bem. No dia que você não está bem, eu não estou bem hoje, tá tudo bem não estar bem. A gente não precisa estar bem todos os dias, mas que você reaja, que seu filho gostaria de lhe ver feliz, seu filho tá bem, seu filho tá na vida eterna, em glória, com Deus.
Seu filho veio nesse mundo para cumprir uma missão e você tem uma missão a ser cumprida. Então não desista de viver, reaja com força, com coragem. Se precisar de auxílio, não hesite em pedir ajuda. Procure redes de apoio. Existem grupos que acolhem lutos maternos. Converse com uma amiga, converse, mas siga em frente, porque seu filho está bem. Que lindo. Eu acho que é essa a mensagem mesmo, que para essas mães que estão passando por um momento tão desafiador, tão difícil, acho que não imagino um momento pior do que perder um filho, mas Deus dá fé, dá forças para seguir. Eu queria te agradecer, Olivia, por ter aceitado esse convite, por ter falado. Está muito recente a partida do Davi, né? Hoje fazem 4 meses, muito pouco tempo. Eu sei que ainda dói muito, vai doer para sempre, né? Mas ainda está muito recente. Eu queria te agradecer o convite. Eu acho que a gente passou uma mensagem muito importante para todas as mães que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente, não só para mães atípicas, mas para outras pessoas que tiveram a oportunidade de escutar essa conversa, a sua fala. Olivia, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que a gente passou uma mensagem muito importante para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Muito obrigada. Eu sei que ainda está muito recente da partida do Davi, a gente tocou aqui em assuntos bem delicados. Quero te agradecer a generosidade de ter aceitado, a generosidade de ter partilhado tanta informação. Eu tenho certeza que a sua missão está só começando, transformando a vida aí de muitas mães atípicas, com muito aprendizado, muita inspiração, muito amor, que todos esses seus projetos se realizem. Você já compartilhou alguns comigo, eu sei que não são poucos, e todos são muito relevantes e importantes. Queria te agradecer demais por participar e por ser a minha primeira convidada aqui no Pod Atípica. Eu me sinto tão honrada, até falei, tava nervosa antes de vir pra cá, que eu disse, meu Deus, eu tô tão honrada que eu não sei nem como reagir a esse convite. Então, eu queria agradecer a você, não só por estar aqui hoje, mas por ter me acompanhado naqueles momentos de luta. Porque só uma mãe atípica entende. Eu acredito de verdade que só uma mãe atípica entende o que é a outra mãe. A sensibilidade é diferente. Então, isso fez toda a diferença quando eu lhe procurei, quando você me acolheu, como a dor da mãe atípica também é sua dor, e como você luta por isso. Parabéns por dar voz às mães atípicas, parabéns por lutar pelo direito das crianças. Não canse, né? Que a gente sabe de cansa. Quando cansar, aprenda, descanse e continue, porque você faz diferença no mundo das famílias atípicas. Muito obrigada, Olivia. E assim a gente finaliza o primeiro episódio do Pod Atípica. Não perde o próximo episódio. A gente vai receber aqui a Tassiana, mãe do Pedro Vito, o maior blogueiro de mirim de Teresina, que tem autismo. Vai ser imperdível. Essa temporada tá incrível. A gente vai escutar muitas outras histórias inspiradoras. Vai rir, vai chorar, vai se inspirar e vai aprender muito. Não aproveita e se inscreve no canal Pod Atípica no YouTube, no Spotify e segue a gente no Instagram, @podatípica. Me segue também, @lauranascimentoadv. Lá no meu Instagram eu partilho muitas dicas de direito da saúde, mostro a rotina do meu filho atípico, do Arthurzinho e do irmãozinho dele, Henrique, de terapias, de tudo, dou muitas dicas. Eu espero você no próximo episódio, não perde.